Chame, 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 chame. Será que você gostou desse terno que eu comprei? Sistemas operacionais. Professor Alexandre Freire. Na aula de hoje falaremos sobre processos. E vocês estão ouvindo aí a música Coming Up, do Paul McCartney. Não é a música do Skank. Quem achou isso, achou errado. Bom, chega de gracinhas. Vamos lá. Chega de performances. Então vamos falar de processos, né, pessoal? Vamos lá. Então, no capítulo 3, né, do nosso livro, a gente vai falar sobre o conceito, né, de processo, escalonamento de processos, operações sobre processos, processos em cooperação, comunicação entre processos, comunicação em sistemas cliente-servidor. Então vamos começar aqui, ó. Qual é o conceito de processo, né? Então, um sistema operacional executa diversos programas. Aí a gente vai fazer uma distinção aqui entre esses dois tipos de sistema, são os sistemas batch e os sistemas de tempo compartilhado, tá? Ou então sistemas compartilhados no tempo. Como que é um sistema batch? Um sistema batch, ele é um sistema que é um servidor lá que executa várias tarefas e que o usuário ele coloca um job para ser executado. Ele agenda esse job, né? E ele não é uma interação que ele está fazendo igual a gente está acostumado, né, com o nosso computador, que a gente abre o programa e ele tem que executar ali na hora e aí a gente vai interagindo. No sistema batch, você deixa ali um job agendado e vai fazer outra coisa. O seu job de repente vai rodar amanhã ou vai rodar hoje à tarde, se você tiver de manhã, né? Aí ele vai rodar à tarde ou à noite, enfim. Ele pode rodar depois, ele não vai abrir o programa que você quer agora, tá? Agora, os sistemas de tempo compartilhado são os sistemas que a gente está acostumado a usar, que são vários processos disputando a CPU ao mesmo tempo, mas que a CPU ela tem que dividir o tempo mais ou menos igualmente entre esses processos para que o usuário tenha a sensação de que está tudo executando ao mesmo tempo. Então, quando você abre lá uma janela do seu navegador, abre também uma janela do processador de texto, aí mexe um pouquinho aqui, mexe um pouquinho ali, né? De repente tem múltiplos usuários também, pode ter, né, num servidor, todos com a sensação de que eles estão como se eles estivessem com a CPU só para eles, tá? Então eles têm que ter resposta rápida do que eles estão fazendo, eles estão interagindo com a máquina, tá bom? Então, nos sistemas compartilhado no tempo, ou de tempo compartilhado, são programas ou tarefas do usuário, é o que está sendo executado. No caso dos batches, aí a gente vai chamar de jobs, tá? Aí essa palavra job e processo, às vezes a gente usa quase que como se fosse sinônimo, mas não são sinônimos, tá? O job, ele pode conter um ou mais processos dentro dele, tá? É uma sequência de coisas que tem que ser executadas, tá bom? E aí essa pode ser uma sequência de comandos, sendo que cada comando é um programa diferente que vai executar, então vai criar processos diferentes, tá? Então o mesmo job pode startar vários processos, tá bom? Processo, o que é um processo? É um programa em execução, tá? A execução do processo deve progredir de modo sequencial, tá bom? Então quando você escreveu um programa, compilou, você gerou o código do executável lá do programa. Mas para isso rodar na máquina, aí precisa ser criado um processo no sistema operacional que ele vai pegar esse código para executar, mas ele vai precisar ter um controle adicional em cima disso, tá bom? Que é o que a gente vai estudar aqui nessa aula. Um processo inclui contador de programa, pilha, seção de dados e mais coisas que não estão aqui que a gente já vai ver. Tá aqui, ó. Então esse aqui é basicamente o layout na memória de um processo, tá? Então tem a área de texto, tá? A área do texto é basicamente o código executável do programa, tá bom? Então um texto em linguagem de máquina,
Tá? Então, aí é claro que tem várias formas disso ser feito na prática. Então, nem sempre o sistema operacional ele vai carregar o código inteiro do teu programa de uma vez na memória. Tá? O teu programa pode ter módulos que vão sendo carregados dinamicamente. Tá? Mas pensando aqui no caso mais simples, né? Essa área de texto é o código executável do teu programa que é carregada na memória para poder ser executada. Tá bom? Aí a outra área, a área de dados. Tá? A área de dados são as variáveis do teu programa. Tá? Então, são as variáveis, na verdade, as variáveis globais. Tá? Não são as variáveis locais, são as variáveis globais. Então, são aquelas que elas vão ser, elas existem ao longo de toda a execução do programa. Tá? Então, isso é uma área fixa, ela não muda ao longo da execução do programa. Tá? Então, todas as variáveis globais estão alocadas nessa área de dados. Aí, o heap e a pilha são áreas que podem aumentar ou diminuir de tamanho ao longo da execução. Tá? Inclusive, essas setinhas aqui indicam para onde que cada um deles cresce. Né? Então, vamos supor que eu tenha 100 megas aqui de memória para o meu programa, tá? Fora a área de texto e a área de dados. Tá? Então, se eu tiver 100 megas de memória, esses 100 megas vão ser divididos entre o heap e a pilha. E aí, à medida em que o heap cresce, ele vai numa direção oposta da pilha. Então, para ter um estouro de memória, é porque o heap bateu com a pilha, vamos dizer assim. Tá? Então, ou porque a pilha cresceu em algum momento, ou o heap cresceu em algum momento que gerou essa colisão, ou seja, não tem mais memória para o programa. Né? Aí o heap, o que é guardado no heap? São as variáveis, os objetos que a gente vai alocando dinamicamente. Então, toda vez que você usa um malloc lá no C, ou você usa o new lá no Java, você está pedindo memória dinamicamente. Tá? Então, isso é colocado no heap. Aí, quando você dá um free lá no C, ou quando o coletor de lixo do Java remove lá o teu objeto da memória, aí o heap diminui de tamanho. Tá? Então o heap vai aumentando à medida que você vai alocando e vai diminuindo à medida em que você vai liberando. Tá bom? E a pilha, ela é memória que ela também é alocada ela é dinamicamente alocada, mas não por você. Né? Então, por exemplo, quando você faz uma chamada de um método no Java, ou de uma função no C, aí o que acontece? Você mudou o controle do programa, né? O que a gente chama de contador de programa, né? Digamos, o endereço da próxima instrução. Então está aqui na área de texto lá o código, né? São as instruções lá do teu programa que tem que ser executadas. O contador de programa, ele está apontando para algum lugar. Aqui ele está falando, a instrução que eu estou executando é essa, então a próxima é a de baixo, né? Tem que ser sequencial, né? Certo? Só que quando você chama uma função, aí você vai alterar essa ordem, né? Você vai para um outro lugar, né? Só que aí depois que terminar essa função, você tem que voltar para o lugar onde você estava antes, tá? E não só saber, então você tem que lembrar qual é o lugar que você estava antes. Você não, né? O sistema operacional, né? O sistema operacional é que tem que lembrar isso. E não só lembrar aonde estava, mas também ter todo o estado que estava na função original, lá que fez a chamada da outra função. Então, o que são esses dados? Valor das variáveis, né? Valor dos registradores, né? Então, tudo que estava... basicamente, então, assim, quando você voltar para a função que fez a chamada, eu preciso restaurar o estado que estava antes. Então, eu preciso saber o valor das variáveis, os parâmetros que foram passados, né? E aí tudo isso é guardado na pilha, tá bom? Então toda vez que eu faço uma chamada de uma função, eu empilho alguma coisa aqui nessa pilha, para depois, quando eu voltar da chamada da função, eu saber os dados lá que eu precisava saber. Estado de um processo. Quais são os estados de um processo? O estado novo... O estado novo é quando o processo está sendo criado ainda, então ele não pode ser executado ainda. Tá? Pronto é quando ele já foi criado
e ele já está pronto para ser executado. Tá? Executando é quando ele está na CPU, tá? Então ele está sendo executado. Esperando é quando ele não está na CPU executando, mas ele também não está pronto para ser executado, porque ele está esperando terminar alguma coisa que ele solicitou. Tá? Então ele de repente solicitou alguma coisa de entrada e saída, está esperando aquela operação terminar para ele poder ficar pronto de novo para ele voltar a executar. E por último, terminado, quando acabou a execução do processo. Então o ciclo fica assim, ó, com as setinhas. Então quando é novo, aí ele fica ali esperando em algum momento a CPU... Não, desculpa, aqui o sistema operacional está preparando, né, o processo para ele ficar pronto. Então ele está fazendo as rotinas lá que tem que fazer e de repente no meio disso tudo a CPU ela pode trocar de tarefa que ela estava executando. Né? Lembra que a CPU ela divide o tempo dela entre o kernel e os processos. Então no kernel, o kernel está ali preparando um processo, né, para ser executado, na verdade para deixar ele pronto para ser executado. Aí de repente ela pode ser interrompida para executar outro processo, daqui a pouco ela volta. Então enquanto ela não finalizar essa preparação do processo, o status do processo vai ser de novo. Tá? Aí quando o kernel terminou, falou agora está tudo pronto, aí ele muda o status para pronto. Tá? Aí no status pronto é quando ele realmente pode colocar esse processo para executar. Aí ele vai ficar nesse ciclo aqui, ó. Ele vai para a CPU, roda, aí depois ele sai da CPU por alguma interrupção, né? Que seja porque a CPU decidiu tirar. Né? Porque nos sistemas de tempo compartilhado a CPU ela dá um tempo para cada processo, né? Um tempo curto para o processo executar. Terminou esse tempo, se o processo não terminou ainda, a CPU vai lá e arranca a CPU não, né? Desculpa, o sistema operacional vai lá e arranca o processo da CPU. Tá? Então ele fica ciclando aqui. Tá? Outra coisa que pode acontecer também, o próprio processo pode pedir para deixar a CPU, porque não é que ele vai pedir para deixar, mas ele vai solicitar alguma coisa, ele vai fazer uma chamada de entrada e saída, por exemplo. Né? E ele vai esperar, né, uma chamada síncrona, né, que a gente chama, aquela chamada que precisa esperar a entrada e saída terminar para o processo voltar a executar. Tá? Então aqui o próprio processo está falando, ó, eu, né, quero esperar isso aqui. Aí ele vai sair da CPU, o sistema operacional vai tirar ele da CPU e vai mudar o estado dele para esperando. Tá? Porque enquanto ele estiver nesse estado de esperando, aí o sistema operacional ele não vai considerar esse processo para ser um dos que estão concorrendo pela CPU. Tá bom? Ele vai separar, ele vai falar quais são os processos que estão prontos. Quando eu quiser puxar um processo para a CPU, eu vou olhar os que estão prontos. Os que estão esperando eu não vou olhar ainda. Tá bom? Aí depois que terminar o evento aqui de entrada e saída, alguma coisa que o processo estava esperando, aí ele volta para o estado de pronto. Tá bom? Então o próprio sistema operacional é que se encarrega de fazer essa mudança de estado. Tá? Quando ele volta lá da chamada do wait, aí o sistema operacional troca o estado do processo para pronto. E aí ele fica nisso até que o processo termine, tá bom? Seja porque o sistema operacional terminou por algum estado de erro, alguma coisa assim, ou porque o próprio processo chamou lá o exit, alguma coisa assim, terminou lá a função main, alguma coisa assim. O PCB, que é o Process Control Block, é uma estrutura de dados que guarda as informações do processo, tá bom? Então, informações associadas a cada processo. Então, o que tem no PCB? Tem o estado do processo, né? O contador de programa, os registradores da CPU. Aliás, desculpa, viu, pessoal? Eu falei um negócio errado aqui, né? Que eu estava falando do RIP, né? E eu falei de registrador no RIP. Isso está errado, né? Porque os registradores, os valores dos registradores estão no PCB. Tá bom? Desculpa aí que eu me confundi aqui. Informação de escalonamento da CPU, informações de gerenciamento de memória, informação de contabilidade e informações de status de entrada e saída. Então, tudo que o sistema operacional precisa saber com relação ao processo vai estar nessa estrutura de dados aí que a gente chama de PCB. Tá bom?
Tá, aqui tá a figura aqui, né? Aí, ó, como que acontece a troca de contexto, né? Quando a CPU ela está executando um processo, ela troca para executar outro, tá? Então ela está aqui executando o processo P0. Os dois aqui já estão brigando, aqui meu cachorro e meu gato. Está executando o processo P. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar meu cachorro lá na cozinha, porque quando eles começam aqui, minha gata ela nem é muito de ficar aqui na sala de dia, mas agora ela resolveu dar o ar da graça e aí o bicho tá pegando aqui. Mas vamos lá. Então aqui, ó, a CPU estava executando o processo P0 e aí foi feita uma interrupção, tá? Ou então uma chamada de sistema. Então, ou o próprio sistema operacional bloqueou não, assim, fez uma interrupção porque terminou lá o tempo, né, do processo P0 ocupar a CPU, ou então o próprio processo P0 fez uma chamada de sistema, né, e aí passou o controle para o sistema operacional, né, então agora estamos no modo kernel, né. Aí quando o sistema vai fazer a troca de contexto, o que ele faz? Ele salva o estado do processo P0 lá no PCB do processo 0, né? E aí ele pega o que estava lá salvo no PCB do processo 1 e restaura, né? Então, lembra o que tinha lá no PCB, ó? Estado do processo, o número do processo, contador de programa, os registradores, né? Então ele vai pegar o sistema operacional, ele vai jogar nos registradores os valores que estão aqui, né? Porque são os valores que o processo está assumindo que estão lá nos registradores, né? Então ele vai restaurar o estado que estava quando ele tirou o processo 1 da memória. Então ele vai restaurar esse estado. Então ele vai copiar lá nos registradores os valores que estavam antes, né? E aí, restaurou, ele pode voltar a executar o processo 1. Aí está lá executando o P1, em algum momento ele vai fazer a troca de volta, né? Ele vai salvar o estado em que o o processo 1 está agora, tá? Então ele executou, mexeu lá nos valores dos registradores e tal. Aí quando for gerada uma interrupção ou uma chamada de sistema, que voltar o controle para o kernel, o kernel vai pegar, vai salvar o estado que agora o atual, né, do processo 1 no PCB desse processo 1, e aí ele vai recarregar o outro processo, que aqui no caso está do P0 para o P1, mas ele poderia ir do P0 para o P1, depois para um P2, enfim. Tá? Então, mas aí o caminho aqui é o mesmo, né? Ele vai salvar o estado no PCB do processo que estava executando, aí ele vai escolher um outro processo para ir para a CPU e vai restaurar o estado desse processo a partir do PCB desse processo. Tá bom? Filas de escalonamento de processo. Filas de tarefas, conjunto de todos os processos do sistema. Tá? Então a fila de tarefas está lá, todos os processos do sistema, não importa o estado que eles estão. Fila de pronto. Aí são só os processos que estão no estado de pronto. Né? Então são os processos residindo Então se eles estão prontos é porque eles já estão carregados na memória principal, né? E estão prontos esperando para execução. Filas de dispositivo, conjunto de processos esperando por um dispositivo de entrada e saída. Tá? Então, um processo, quando ele estava lá executando, de repente ele fez uma solicitação por uma fita magnética, aí ele vai entrar numa fila de espera por esse recurso, então ele vai sair da fila lá de pronto e vai para a fila desse dispositivo, aí, dessa fita magnética, por exemplo. Né? Então, ou seja, os processos eles migram entre as filas. Tá bom? Aí ele está nessa fila, a hora que ele usar a fita magnética, que aí ele tiver que, já terminou, aí ele volta para a fila do pronto, tá bom? Então ele vai saindo de uma fila e vai entrando em outra. Aqui é o desenho das filas, né? Então a fila de pronto é uma lista ligada, né? E aí as filas dos dispositivos, algumas com
com vários processos, uma com processo só, uma com nenhum processo, por aí vai. E aí o que está na fila, na verdade, é o PCB, né? Que é a estrutura que tem as informações do processo, tá bom? O processo ele está paradinho lá na memória, né? Então a região, toda aquela parte que a gente comentou aqui, ó, cadê? Então isso aqui é o processo, né? Isso está paradinho na memória lá. Aí esse PCB, tudo bem, o PCB também está paradinho na memória, né? Na verdade, o que está aqui na fila são ponteiros, né? Ponteiros para o PCB. Então, então, nessa fila aqui eu sei aonde está o PCB de cada processo que está nessa fila aqui, certo? Beleza. Escalonamento de processos. Então aqui está na fila de pronto, aí em algum momento o processo ele vai para a CPU, o fluxo aqui, né? Aí da CPU, ou ele sai porque ele terminou, ou ele sai porque aqueles motivos que a gente já viu, né? Fez solicitação de entrada e saída, aí ele vai para uma fila de entrada e saída, aí depois ele vai fazer a operação de entrada e saída para depois voltar para a fila de pronto, né? Ou então terminou lá a fatia de tempo que ele tinha ganhado, lá no caso de tempo compartilhado, né? Então o sistema operacional falou, ó, você tem não sei quantos milissegundos aí para você brincar aí no parque, né? Aí terminou o tempo, o sistema operacional arranca o processo da CPU e joga ele de volta para a fila de pronto, né? Agora o que pode acontecer também, um processo ele pode criar um processo filho, tá? A gente já vai falar disso em mais detalhes aí. Então ele pode criar um processo filho, tá? E aí dependendo de como isso é feito, tá? Porque também não é um jeito só, dependendo de como isso é feito, ele vai esperar até o filho executar. Então ele fica esperando o filho executar, depois que o filho executar, ele volta para a fila de pronto, tá bom? Mas isso não é uma regra, tá bom? Pode acontecer, o pai e o filho podem executar de forma independente, dependendo de como o filho é criado. Ou então pode acontecer uma interrupção também, tá? Então aí acontecendo a interrupção, o processo sai da CPU e fica esperando, né, terminar a interrupção, aí depois ele volta para a fila de pronto, beleza? Escalonador. Escalonadores, né, tipos de escalonadores. Escalonador a longo prazo, ou então escalonador de job. Tá? Esse escalonador de job, o que ele faz? É para sistema batch, né? Se a gente está falando de job para sistema batch. E aí lá no sistema batch vai ter um monte, lá, uma cacetada de jobs lá agendados. Tá? O escalonador de longo prazo, o que ele vai fazer? Ele vai escolher, dentre os jobs que ele ainda não trouxe para a memória, né? Quais que ele vai trazer para a memória. Aí ele vai levar em conta, ele pode ser um escalonador simples do tipo first in, first out, né? Então ele vai ver qual processo que chegou primeiro e joga para a memória RAM, né? Ou ele pode ter alguma coisa de prioridade, enfim, pode ter várias formas diferentes de trabalhar, mas a função dele é essa, pegar jobs que estão lá agendados para ser executados que ainda não estão na memória principal, né? E carregar para a memória principal, tá bom? Aí uma vez que que os processos estão lá na memória principal, aí quem vai cuidar de escolher quais são os processos, em qual momento, né, cada processo vai para a CPU, é o escalonador a curto prazo, tá bom? Ou então o escalonador de CPU. Né? Então o escalonador de CPU ele fica fazendo isso, ele fala agora você vai para a CPU, aí daqui a pouco ele fala agora você sai da CPU, vem você aqui, tá bom? Então ele que controla os processos que estão na memória e qual é a vez de cada um ir para a CPU. O escalonador a curto prazo é invocado muito frequentemente, né? E já o escalonador de longo prazo não é com tanta frequência assim, certo? O escalonador a longo prazo controla o grau de multiprogramação. Então, o grau de multiprogramação é
é uma medida que é assim, quantos processos estão ali na memória disputando a CPU. Então, se eu tenho 2 processos só disputando a CPU, eu estou com um grau baixo de multiprogramação. Se eu tiver com 100 processos, aí o meu grau de multiprogramação é maior, tá bom? E aí é claro que isso precisa ser calibrado que assim, os dois extremos são ruins, né? Se tiver pouco processo na memória, a CPU começa a ficar mais ociosa, porque, né, um processo de repente vai esperar entrada e saída, e o outro vem também espera entrada e saída e não tem outro para entrar na CPU. Então a CPU começa a ficar ociosa e isso não é bom. Por outro lado, se tiver muito processo, né, aí pode ser que a tua memória já não caiba todo mundo ali, aí começa a ter que fazer swap, né, que é uma coisa que a gente vai estudar depois aí mais para frente. Mas acredito que boa parte de vocês já deve saber o que é o swap, né? Que aí você tem muita coisa na memória RAM, aí não cabe mais, aí você começa a usar a memória secundária como uma espécie de uma extensão da memória RAM. Só que a memória secundária é muito mais lenta do que a memória RAM. Então, quando você precisa fazer swap, o teu sistema ele vai perdendo desempenho, tá? Então, ou seja, o grau de multiprogramação tem que ser o grau ideal para aproveitar a CPU sem colocar gente demais lá a ponto de começar a precisar fazer muito swap. Os processos podem ser descritos como processos voltados para entrada e saída, que aí ele gasta mais tempo fazendo entrada e saída do que usando mesmo a CPU. E aí então ele tem uns bursts de CPU muito curtos. O burst de CPU ou burst de entrada e saída é quando o processo ele ao longo do tempo ele fica assim, né? Tipo, CPU, ele fica na CPU, aí vai para entrada e saída, aí volta para CPU, entrada e saída, né? Então a gente chama isso de burst, tá? Aquele período que ele ficou na CPU é um burst de CPU, aí depois ele vai para entrada e saída, aí ele volta, tem mais um burst de CPU, tá? Então esses processos voltados para entrada e saída, os bursts de CPU são curtos, tá? Ele não faz muito cálculo, ele faz alguma coisinha, daqui a pouco já está esperando por alguma entrada e saída. Já os processos voltados para a CPU, aí já é o contrário, eles já gastam mais tempo fazendo o cálculo com poucos bursts são bursts de CPU longos, né? Então eles não é que eles ficam toda hora fazendo entrada e saída, então eles acabam tendo menos bursts de CPU, só que são bursts mais longos, né? Escalonador de médio prazo. Swap, né? Aí entra na questão do swap que eu estava falando. Que é assim, eu tenho a fila de pronto, a CPU, né? Os processos ciclando aqui, né? Indo para a CPU, daqui a pouco indo para alguma espera aqui de entrada e saída. Aí fez a entrada e saída, volta para a fila de pronto, fica nesse ciclo aqui até acabar, né? Só que, às vezes, o sistema operacional ele começa a identificar que tem gente demais na memória. Fala, essa fila de pronto está muito grande, né? Não está cabendo na memória. Aí o que acontece? Quando o processo sai da CPU, em vez de ele voltar para a fila de pronto, aliás, faltou uma flecha aqui da CPU direto para a fila de pronto, né? Que isso pode acontecer também, certo? Então tem uma setinha aqui que vai da CPU direto para a fila de pronto. E aí, em vez da CPU, dele sair direto da CPU e ir para a fila de pronto, ele faz o swap out, ele sai da memória principal, tá bom? E volta para a memória secundária, tá? Então vou dar uma congelada naquele processo, tá? Isso para dar uma desafogada nas atividades. Então eu reduzo o tamanho da fila de pronto. Aí à medida em que essa fila for diminuindo, né, os processos vão terminando, aí eu vou devolvendo os processos que eu tinha executado só um pedaço, mas ainda não tinha terminado, aí eu devolvo eles para a fila de pronto, tá bom? Então quem faz isso é o escalonador de médio prazo, tá? Troca de contexto. Quando a CPU passa para outro processo, o sistema deve salvar o estado do processo antigo e carregar o estado salvo para o novo processo. A gente viu isso na figura lá, né? Nessa figura aqui, né? Cadê? Essa figura aqui, certo?
Overhead é o tempo de troca de contexto. O sistema não realiza trabalho útil enquanto faz a troca, tá bom? Então esse overhead é o tempo que ele gasta salvando o PCB de um processo e restaurando pelo PCB do outro processo, né? Restaurando o estado da CPU para o outro processo voltar, né? Então isso aí é o overhead. Então é claro que quando a gente projeta lá um escalonador, a gente tem que levar em conta esse tempo de overhead, porque cada troca de contexto é um tempo que vai ser jogado fora. Esse overhead é um tempo jogado fora. Então tem que valer a pena, né? Se você ficar trocando de contexto em excesso, você vai ter um tempo de overhead também maior, né? Então para o overhead não ficar tão grande, você também não pode exagerar nas trocas de contexto. O tempo desse overhead depende do suporte do hardware, tá bom? Então se o hardware tiver aí recursos mais avançados para fazer essa troca de contexto, o overhead vai ser mais rápido, vai ser mais curto, né? Que são coisas que às vezes a gente também não, né, quando a gente vai comprar um computador, a gente não sabe, né, tudo que está envolvido, né? Geralmente a gente olha a velocidade do processador, sei lá, o tamanho da memória RAM, a gente olha algumas coisas, mas a arquitetura do computador tem vários detalhes que influenciam no desempenho, né? Criação de processo. Processo pai cria processos filho, que por sua vez também pode criar outros filhos, né? Então você criou filhos, depois você pode ter netos, bisnetos e por aí vai, formando uma árvore de processos. Compartilhamento de recursos pode acontecer de 3 formas diferentes. Pais e filhos compartilham todos os recursos, isso é um jeito de fazer. Deixa eu só fechar a porta aqui que o meu cachorro está agitado, ele tá fazendo um barulho aqui que está me desconcentrando. Eu não sei, eu tô achando que o meu cachorro ele começa a escutar minha voz, ele fica meio ansioso, sei lá, porque quando eu tô trabalhando em silêncio, ele fica quietinho aqui. Quando eu começo a dar aula, ele começa a dar os chilique nele. Acho que ele não gosta da minha voz, ou gosta, né, sei lá, gosta e fica empolgado. Outro tipo, então, de compartilhamento de recursos. Os filhos compartilham um subconjunto dos recursos do pai, então não tudo, só uma parte. Ou então não compartilha nada, pai e filho não compartilham recurso nenhum. Execução, 2 tipos também, 2 jeitos diferentes de fazer. Pais e filhos executam simultaneamente, ou então o pai espera até os filhos terminarem para ele voltar para a execução dele. Então, quando a gente está falando lá de árvore de processos, tem essa cara aqui, né? Então, um processo pai, ele criou 3 filhos, aí esse filho criou mais 2 filhos, aí né? Cada um foi criando mais filhos aí, gerou essa árvore toda aí, tá? Aí, depois aqui, ó, já vou aproveitar a figura para falar disso, vai aparecer num slide mais para frente, que é na hora de matar um processo, né? Então, aí também você pode matar um processo e só esse processo que você matou morrer, ou então pode acontecer o que a gente chama de término em cascata, que aí ele vai matar todo mundo que está para baixo aqui da árvore. Então se eu matar esse processo 1 aqui, vai morrer tudo que está para baixo dele, tá? Que é o que a gente chama de término em cascata, tá bom? Mas vamos voltar a falar da criação do processo. Espaço de endereços, 2 tipos. O filho é uma duplicata do pai, ou então o filho tem um programa carregado. Então você pode criar um filho que simplesmente é uma cópia do pai, ele é exatamente igual. A gente vai ver aqui como que isso depois, porque aí lá no código a gente vai ver que a gente vai ter que diferenciar, a gente vai ter que ter um if lá no código para falar. O código é o mesmo, tá, do pai e do filho, só que o filho é um processo, o pai é outro, então eles têm IDs diferentes. E aí eu dentro do código eu vou ter que fazer um if para saber se eu estou executando como pai ou como filho, tá bom? Aí se eu tiver no pai eu faço uma coisa, se eu tiver no filho eu faço outra. Mas o código é o mesmo, tá? Então o filho é uma duplicata do pai. Ou então, quando eu quero criar um filho executando um outro programa, tá? Então eu chamo lá uso algum comando lá para carregar algum outro programa e isso vai ser o meu filho, então não tem nada a ver comigo, é um outro programa lá.
Exemplos do Unix. Chamada do sistema fork, cria novo processo. Chamada do sistema exec, usada após um fork, para substituir o espaço de memória do processo por um novo programa. Tá? Então, faz o fork, aí o processo pai, aqui no caso ele vai esperar pelo filho, e aí no filho vai ter uma chamada de exec, tá? Para ele executar vai carregar um outro programa lá, para ser executado. Aí quando ele terminar, aí o pai vai sair da função wait, tá? O pai ele vai chamar essa função wait, aí ele vai ficar travado nessa função, só vai sair daí quando o filho terminar, tá? Então quando o filho terminar, aí o pai volta a executar. Criação de processo no POSIX. Só assim, pessoal, eu não falei ainda do POSIX, né? O POSIX é um padrão, tá, de sistema operacional. Tá? Então, você pode ter sistemas diferentes que adotam esse padrão POSIX. Tá? Eles seguem esse padrão. Tá? Então, aqui, ó, criação de processo usando fork. Aqui é aquele caso que eu falei para vocês que o filho é a duplicata do pai. Tá? Então, quando eu fiz esse fork aqui, ó, o que vai acontecer? Um novo processo vai ser criado, só que ele é uma cópia do pai. Só que aí, no processo pai, vai vir um ID, vai voltar aqui do fork, vai voltar o ID do pai. No processo filho, vai voltar o ID do filho. Tá bom? Então, aí eu consigo saber se eu estou no pai ou se eu estou no filho. Tá? Quando o ID é negativo é porque deu erro, né? Então pode ser que eu tentei criar o processo, no processo pai aconteceu alguma coisa, quer dizer, agora eu não sei, eu ia falar um negócio aqui, que assim, eu estou no processo pai, eu fui tentar criar o processo filho e não deu certo, por alguma razão falhou. Aí ele vai voltar com esse ID negativo para mim, então eu sei que não deu certo, tá? Agora, quando voltar o ID 0, significa que eu estou no código do filho, tá? Aí, ó, no caso do filho, ele vai chamar aqui, ó, exec lp, aí, então ele está abrindo aqui, ó, tá chamando o comando ls no terminal, tá bom? Agora, quando voltou o ID diferente de 0, é porque eu estou no processo do pai, tá bom? Então é assim que eu consigo diferenciar. O código é o mesmo do pai e do filho, mas lá no pai eu consigo saber que eu estou no pai por causa do ID e no filho também, tá bom? Então se for quando o ID é 0 é porque eu estou no filho, quando é diferente de 0 e não é negativo é porque eu estou no pai, tá bom? Aí no caso aqui o pai, ó, ele tá fazendo uma chamada de wait, tá bom? Então ele tá esperando, ele quer esperar o processo filho terminar. Ele não é obrigado a esperar, mas ele está querendo esperar, tá bom? Então ele só sai, o pai vai ficar travado nessa linha. Ele só sai dessa linha quando o filho terminar, tá bom? Aí quando o filho terminar ele escreve aqui, filho terminou. Beleza? Agora no Windows 32 aqui, ó, usando a biblioteca lá, Win32, né? Não é o Windows 32, é usando a biblioteca Win32 lá do sistema operacional, né? Como que faz? Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Vou pegar só o básico aqui, ó. Então ele tem essa estrutura aqui que é do PI, né? E aí ele chama a função create processes passando essa estrutura PI. Tem um monte de parâmetro aí, né? Mas um desses parâmetros é o endereço dessa estrutura PI aqui, tá bom? Aí no caso, ó, o processo filho, eu estou dizendo que é o paint aqui, né? Então eu quero que execute o paint lá no processo filho. Então o processo filho não é uma duplicata do pai, tá bom? O processo filho é outra coisa, não tem nada a ver. Então aqui eu não preciso fazer aquela coisa de eu estou no pai, eu estou no filho. Aqui eu sei que eu estou no pai, tá bom? O filho é a execução do paint lá, tá? Então aqui eu só estou fazendo um if para ver se criou mesmo, tá? Então se não conseguiu criar, ele vai devolver falso aqui, ó. Então vai cair no if, eu vou escrever aqui que falhou. Se não, eu continuo aqui, ó. Aí eu estou fazendo um wait aqui, né? Wait for single tal. Aqui de novo, eu não sou obrigado a esperar o filho terminar, mas eu estou querendo esperar, então estou fazendo a chamada de wait aqui.
Aí quando voltar da chamada eu imprimo aqui, ó, meu filho terminou de executar. Certo? Agora no Java, se eu quiser criar um processo no Java, como é que eu faço? Ó, tem essa classe aqui, ó, Processes Builder. Aí eu estou criando um comando, tá? Então eu estou recebendo o comando aqui pelo args na posição 0 aqui. Então você vai executar o main e vai passar como parâmetro, argumento lá do main, qual é o processo que você quer criar, tá? O processo aqui no caso é um executável, tá? É um comando, tá? Então um comando que é como se de dentro do Java eu estivesse chamando lá pelo terminal. Então tem que ser um comando que funcionaria no terminal, tá bom? Porque aí ele vai executar lá como se estivesse no terminal, tá? Aí esse é o comando que eu quero executar, mas por enquanto eu não executei ainda, eu só criei esse Process Builder. Quando eu chamar o Start, aí sim ele vai executar o comando, tá? Aí aqui eu quero ler o que esse processo vai me devolver como resposta, tá? Então eu pego aqui, ó, os buffer reader da vida aqui para pegar, ó, peguei o input stream do processo. Aí, bom, aquela coisa toda do Java, né? Você tem que pôr input stream dentro do input stream reader, que tem que, por sua vez, você vai colocar dentro do buffer reader para você poder chamar readline, tá bom? Então aqui eu estou lendo o que o processo que eu executei me devolveu. Pode ser que ele devolveu um número lá, ou pode devolver um texto gigante, mas eu estou lendo aqui como string, né? Então estou lendo linha por linha e estou escrevendo na tela. Beleza? E aqui no caso, ó, quando eu estou chamando o start, ele está esperando, tá? Então você está vendo que não tem uma chamada de wait aqui, né? E ele já está pegando aqui a saída do processo, ou seja, fica implícito aqui que esse start ele vai esperar o processo filho terminar, tá bom? Então se você estiver dentro de um código Java e você quiser criar um outro processo de forma assíncrona, né? Você fala, eu quero startar o processo, continuar fazendo aqui outras coisas, e quando terminar esse outro processo, aí eu quero, né, ver o que eu faço. Aí você tem que criar uma thread separada, tá bom? A gente vai estudar isso depois, aí mais pra frente, o que é uma thread, né? O que são threads, né? Mas só dando um spoiler aí, você teria que criar uma thread separada, tá? Então, ou seja, se eu não estou criando essa thread separada, então eu vou ficar esperando nessa linha start aqui, eu vou ficar aqui até o meu filho terminar de executar. Terminou de executar, eu volto para essa linha aqui. Término de processo. Processo executa a última instrução e pede ao sistema operacional para excluí-lo, quando ele faz essa chamada exit. Dados de saída do filho vão para o pai, via wait, né? Recursos, aliás, aqui, ó, deixa eu ver um negócio. É que aqui, ó, a gente não tá pegando, né? Nos outros casos aqui a gente não tá pegando nada do filho, só no caso do Java aqui, que a gente tá pegando o que voltou lá do processo. E aqui, como a gente está olhando para o código Java, não tem nenhum wait aqui, né? No código Java, mas lembra que o código Java ele está rodando em cima de uma máquina virtual, né? Então a máquina virtual lá por baixo dos panos, ela em algum momento ela pode estar usando esse wait aí lá por baixo dos panos, a gente não vai ver aqui no código. Então dados de saída do filho vão para o pai via wait. Recursos do processo são liberados pelo sistema operacional, tá? Então sempre que um processo é terminado, o sistema libera os recursos que estavam alocados para aquele processo. Pai pode terminar a execução dos processos filhos, tá? Pelo comando abort, tá? Então aqui no caso, então em vez de você fazer um wait, né, você pode não esperar pelo filho, você pode continuar executando, aí você pode fazer outras coisas, aí você, sei lá, você dá um timeout para o filho, né? Aí você fala, ó, o filho passou de 1 minuto, não terminou, eu vou lá e mato o filho. Ou então eu pedi para o filho fazer algum processamento que agora eu não preciso mais, né? Aí eu vou lá e mato o processo filho. Aqui essa frase é meio pesada, matar o filho. Ele aborta o processo filho. Filho excedeu recursos alocados, então seja por algum desses motivos, né? Então de repente o filho excedeu os recursos que
que foram alocados para ele, tarefa atribuída ao filho não é mais exigida, se o pai estiver saindo, né? Então, alguns sistemas operacionais não permitem que o filho continue se o pai terminar, né? Aquele término em cascata que eu tinha falado para vocês, tá bom? Então, se for com término em cascata, o pai terminou, aí o filho vai terminar também, consequentemente o filho dos filhos do filho e assim por diante. Então, toda aquela subárvore vai terminar, tá bom? Então, nesse caso, não é a chamada que o pai espera, né? Então, o pai chamou, continuou a execução dele, aí de repente terminou a execução, aí quando ele terminou, o sistema operacional já termina o filho também, e tudo que está para baixo. Comunicação entre processos. Passagem de mensagem ou memória compartilhada, né? Na passagem de mensagem, os processos, para eles se comunicarem, eles usam o kernel, tá? Então, processo A quer passar uma mensagem para o processo B, ele vai lá, faz uma chamada para o kernel, falando, kernel, manda isso aqui para o processo B para mim, por favor. Aí o kernel vai lá, processo B, processo A, quis te passar esse recado aqui. Tá bom? Então eles ficam usando o kernel como intermediário. Memória compartilhada, eles deixam o kernel em paz, né? Tem uma região aqui de memória em que tanto o processo A como o B podem acessar, porque a rigor o sistema operacional ele não deixa o processo A invadir a área de memória do processo B e nem vice-versa. Então, agora, se tiver uma área compartilhada, aí é uma área que os dois processos têm acesso. Tá bom? E aí eles usam essa área para trocar mensagem, tá bom? Então o A vai lá, coloca uma mensagem lá e o B ele fica monitorando, né, essa área de memória. Quando ele vê que apareceu alguma coisa, ele consome, digamos, a mensagem, né? Problema do produtor-consumidor. Paradigma para processos em cooperação. Processo produtor produz informações que são consumidas por um processo consumidor. Tá bom? Então aqui no caso os processos eles já sabem, cada um já sabe qual o papel que vai ter na comunicação. Então o A ele já sabe que ele é um produtor e o B já sabe que ele é um consumidor. Tá? É claro que os dois podem executar esses dois papéis, né? Os dois poderiam ser produtores e consumidores ao mesmo tempo. Tá? Buffer ilimitado. Não impõe limite prático sobre o tamanho do buffer. Tá? Então, no caso, o buffer é onde vai ser colocada a mensagem. Tá? Então, quando a gente fala que a memória é compartilhada, eu vou colocar uma mensagem aqui num buffer. Tá bom? Aí, quando o buffer é ilimitado, como o próprio nome já diz, ele não tem um tamanho fixo. Lá. Você pode ir colocando mensagem. É claro que, né, sempre tem um tamanho, né, a memória do computador não é infinita. Mas a rigor o buffer ele não tem um tamanho fixo. Agora já no buffer limitado, o buffer ele tem um tamanho fixo. Nunca passa desse tamanho. Tá? Aí, agora aqui a gente vai mostrar um código Java para ilustrar como que funciona esse negócio de buffer de memória compartilhada, né? Usando o buffer limitado. Tá? Só que isso aqui é só um exemplo ilustrativo, tá? Porque no caso a gente está dentro de um mesmo processo, tá? A gente está fazendo código Java, tudo dentro do mesmo processo, tá? Então não é um exemplo prático que você vai falar, eu vou pegar esse código, vou rodar e vou ver dois processos se comunicando. Não, tá bom? Isso aqui é só uma ilustração para a gente entender o conceito, tá? Tá usando o código Java só porque, enfim, para a gente é mais fácil de entender o código Java. Então, imagina que você tem uma interface aqui, buffer, e ela tem esses dois métodos aqui, insert e remove. Tá? Quem vai chamar o insert? O produtor. E quem vai chamar o remove? O consumidor. Aí, vamos fazer a classe que implementa esse buffer, agora de forma que esse buffer seja limitado, né? O bounded buffer. Então, eu vou ter um buffer de tamanho 5 aqui, né? E aí, no construtor aqui, eu crio o buffer. Eu estou passando aqui alguns detalhes, tá? Porque, enfim, isso aqui é bem fácil, tá?
O in e o out é só para mostrar lá onde que começa, onde que termina o lugar onde você colocou as mensagens no buffer. E o count é para dizer quantas mensagens tem lá no buffer, tá bom? Aí o insert e o remove a gente vai ver aqui. O insert, como que é? Ó? Então, quando o produtor ele chamar esse método, passando como parâmetro um objeto, né, a referência de um objeto para guardar no buffer, que é a mensagem, né? Então a mensagem é um objeto qualquer. Aí o que vai acontecer? Se o buffer estiver cheio, eu não vou fazer nada, eu vou ficar travado nesse looping aqui, tá bom? Então imagina que assim, seriam como se estivesse rodando em dois processos separados, tá? Imagina que, né, vamos imaginar assim, nessa situação em que o produtor e o consumidor estivessem em processo separado. Voltando aqui de novo, tá, pessoal? É um exemplo ilustrativo, você não tem como fazer isso rodar, pelo menos não do jeito que está aqui, não tem como fazer isso rodar em dois processos separados, tá? Se você rodar duas máquinas virtuais lá, né, abrir um terminal aqui e outro aqui, você não tem como fazer o teu código Java conversar direto assim. Você teria que conversar por socket, teria que ver algum outro esquema que a gente vai ver daqui a pouco aqui como fazer, tá bom? Então isso é um exemplo ilustrativo. Mas então imagina que o produtor ele está rodando um processo aqui e o consumidor é outro, tá? Então quando o produtor ele tenta colocar alguma coisa no buffer e não tem espaço no buffer, ele fica travado aqui, ó. Até em algum momento o consumidor pegar uma mensagem do buffer, que aí vai liberar espaço, aí o produtor consegue colocar a mensagem que ele queria no buffer, tá bom? Então esse método insert ele fica travado ali, até ter espaço no buffer. Quando tiver espaço no buffer, ele coloca a mensagem, tá bom? Aí ele guardou a mensagem e aumentou aqui o contador, andou aqui o in, esse resto da divisão por buffer size aqui é porque é circular, né? Vocês sabem essas coisas já, né? Vocês fizeram a ED1 já, né? E aí o remove é a mesma coisa. O remove é o consumidor que chama, né? Quando ele chama, ele quer consumir uma mensagem. Se não tiver nada no buffer, ele vai ficar travado lá. Vai ficar travado até o processo do produtor colocar alguma coisa lá para ele poder consumir. Tá bom? Aí ele diminui o contador lá de mensagens que estão no buffer, tira lá, pega a referência do objeto do buffer e devolve aqui, tá bom? Passagem de mensagens. Sistema de mensagem. Processos se comunicam entre si sem lançar mão de variáveis compartilhadas. Facilidade de passagem de mensagem oferece duas operações, send e receive. O send pode ser tamanho fixo ou variável da mensagem, tem vários sabores aí, né? Se P e Q quiserem se comunicar, eles precisam estabelecer um link de comunicação entre eles e trocar mensagens por meio de send e receive, tá bom? Então primeiro cria o link, uma vez o link criado, aí eles ficam trocando mensagem entre si, tá bom? Mas aqui eles não têm memória compartilhada, então eles estão usando aquilo da figura aqui, ó, através do kernel, tá bom? Então ele faz uma chamada, a mensagem vai para o kernel e depois volta para cá, tá bom? Uma chamada de sistema, né? Questões de implementação. Como os links são estabelecidos? Um link pode estar... Então, qual é o código, né? Como é que você fala? Eu tenho que fazer uma chamada de sistema... O que acontece aí? Como que faz isso? Um link pode estar associado a mais de dois processos. Né? Então, dentro do mesmo link, aí eu falo, ó, manda mensagem para o processo A, depois manda para o B, depois manda para o C, pode estar uma galera ali, ou só dois processos. Né? Tudo isso assim, ó, são decisões que quem vai projetar o sistema operacional vai ter que pensar. Então, ele vai pesar na balança, dificuldade... o que isso pode dar de problema, tanto de desempenho como de segurança, enfim, vai ter que analisar. E também da facilidade do usuário, né, dos programas. Né? Então vai pesar tudo isso para decidir como fazer. Né? Quantos links podem haver entre cada par de processos em comunicação? Né?
pode existir um só, né? Ou pode existir vários, podem existir vários. Né? Qual é a capacidade de um link? Eu posso passar lá infinitamente ou vou colocar um limite nisso? O tamanho de uma mensagem que o link pode acomodar é fixo ou variável? Né? Um link é unidirecional ou bidirecional? Né? Então, um é consumidor, o outro é produtor e fica nisso ou não? Tipo, eles podem usar isso, né? Tanto cada processo pode usar tanto como produtor como consumidor, o mesmo link. Né? Comunicação direta. Processos devem nomear um ao outro explicitamente. Send a mensagem e eu falo qual é o processo. Envia uma mensagem a um processo P. Receive, recebe uma mensagem do processo Q. Tá, é porque aqui a gente não detalhou, né? A gente estava falando assim de passagem de mensagem, tá? Só que tem dois tipos diferentes, tá? Pode ser direta ou indireta, tá? Então a direta eu falo diretamente para quem eu estou mandando, ó. Quero mandar para o processo tal, quero receber do processo tal, né? Propriedades do link de comunicação. Links são estabelecidos automaticamente, então eu só falo para quem eu quero mandar e eu não preciso me preocupar com eu ter que estabelecer o link. O link já é, digamos, implicitamente criado. Um link é associado a exatamente um par de processos em comunicação. Entre cada par existe exatamente um link, então não existem vários links, é um link só. O link pode ser unidirecional, mas normalmente é bidirecional, certo? Agora, a comunicação indireta, né? Aí as mensagens elas são direcionadas e recebidas de caixas de correio. Então, em vez de eu mandar para um processo, eu mando para uma caixa de correio. E ao invés de eu consumir de um certo processo, eu falo, quero receber a mensagem do processo tal, eu vou falar, quero receber a mensagem de uma caixa de correio tal. Tá bom? A caixa de correio, cada caixa tem um ID exclusivo. Os processos só podem se comunicar se compartilharem uma caixa de correio. Tá bom? Então, aí quando... acho que deu para entender. Né? Propriedades do link de comunicação. Link estabelecido somente se os processos compartilharem uma caixa de correio comum. Um link pode estar associado a muitos processos. Cada par de processos pode compartilhar vários links de comunicação. O link pode ser unidirecional ou bidirecional. Tá bom? Então aí eu posso ter caixas de correio diferentes lá para finalidades diferentes e às vezes o mesmo processo ele é produtor para várias caixas de correio, outros são consumidores e aí eu tenho então vários produtores e vários consumidores para cada caixa de correio. Comunicação indireta. Operações. Cria uma nova caixa de correio, envia ou então recebe mensagens por meio de caixa de correio e destrói uma caixa de correio. São as operações básicas aí. Primitivos são definidos como send, aí você vai falar a mensagem, em vez de falar o processo, você vai falar a caixa de correio. E a mesma coisa o receive, tá bom? Em vez de você especificar o processo, você especifica a caixa de correio. Compartilhamento de caixa de correio. Então, tenho 3 processos aqui compartilhando a caixa A. Aí eu posso dizer que o 1 é produtor e o 2 e o 3 são consumidores. Né? Aí isso pode dar um problema. Né? Você vai falar assim, se o P1 enviar uma mensagem, né, ele é produtor, ele vai enviar. E aí o P2 e o P3 vão receber. Qual dos dois que recebe? Né? Assim, em alguns contextos isso é irrelevante. Para mim, tanto faz. Qualquer um dos dois pode receber. Mas, e aí? Mas e se os dois receberem? Pode ser que dê problema. Então, né, eu tenho que saber aqui. Isso tem que estar bem claro, tem que estar bem especificado. Soluções. Permite que um link seja associado a, no máximo, 2 processos. Então, aqui já corta o mal pela raiz. Né? Falar, então, para não ter esse problema, eu só deixo 2 processos no mesmo link, aí um enviou, a gente já sabe quem que vai receber. Outra solução, permite que somente um processo de cada vez execute uma operação de recepção. Então eu sei que um dos dois vai pegar, não tem chance dos dois pegarem, tá? Porque é um de cada vez só que pode pegar, né? Mas aí ainda eu não sei qual que vai pegar, então isso aí tem que ser num contexto em que para mim tanto faz, né? Eu ponho, às vezes essa mensagem é uma tarefa que eu quero que seja executada. Para mim tanto faz quem vai executar a tarefa, eu posso ter vários
vários outros processos lá que, se pegar a tarefa, executa e dá a resposta para mim. Então, para mim, tanto faz quem que pegou a tarefa. Agora, o importa é que um só pegue a tarefa, senão eu vou ter, vou ter vários processos fazendo a mesma coisa, vou estar carregando, mas o sistema vai ficar mais carregado, né? Vai ficar redundante, né? Processos fazendo a mesma coisa. Permite que o sistema selecione arbitrariamente o receptor, uma outra solução, né? Então, o sistema que escolhe, ó, eu vou mandar para esse cara aqui. Permite que o sistema selecione arbitrariamente o receptor, agora com uma coisa adicional aqui. O emissor é notificado de quem foi o receptor, tá bom? Então, é um plus aqui, tá? Então, o sistema escolhe por algum critério e aí ele informa o emissor quem foi o processo receptor. Falou, ó, quem recebeu tua mensagem foi fulano. Se isso foi importante, né, pro receptor, aí ele faz alguma coisa com essa informação. Sincronismo. Eu já estou quase no ponto aqui da gente fazer o intervalo. Deixa só eu ver até onde que eu quero ir. Sincronismo. A passagem de mensagens pode ser com bloqueio ou sem bloqueio. Então, com bloqueio é a mensagem síncrona, né? Então, é os que a gente estava vendo no nosso código lá, eram com bloqueio, tá? Então, envio com bloqueio. O emissor ele fica bloqueado. Ah, não, desculpa, falei errado. Esquece, apaga o que eu falei. Ó. Envio com bloqueio, o emissor ele fica bloqueado até a mensagem ser recebida. Tá? Então é diferente, ele não é que ele fica bloqueado até ter espaço no buffer. Porque quando você jogou a mensagem no buffer, ninguém leu a mensagem ainda, então... Né? No caso, o envio com bloqueio, o emissor ele vai ficar bloqueado até aquela mensagem ser lida por algum receptor. Tá bom? Isso porque às vezes ele precisa de uma resposta, né? Ele fala, eu preciso dar resposta disso para eu continuar o que eu estava fazendo. Tá? Recepção com bloqueio, deixa o receptor bloqueado até que uma mensagem esteja disponível. Tá? Então, às vezes, o receptor, a única coisa que ele faz da vida dele é pegar essas mensagens para processar e devolver a resposta. Então, ele não precisa, sabe assim, eu quero ler uma mensagem, não tem, ele não vai voltar para fazer outra coisa, ele vai ficar parado ali, bloqueado, tá bom? Então, esse é o envio e a recepção com bloqueio. Aí, o sem bloqueio é o que não faz isso, né? Então, é assíncrono. Então, envio sem bloqueio, o emissor ele envia e continua, tá? Ele não quer saber se alguém recebeu a mensagem ou não. Então, no exemplo que a gente viu lá, era assíncrono, era sem bloqueio, tá? Tanto o envio como a recepção. Ele colocava no buffer e ia embora cuidar da vida dele, tá bom? O emissor, né, fazia isso. Ele só ficava bloqueado quando não tinha espaço no buffer, né? E a recepção também é a mesma coisa, né? Então, recepção sem bloqueio. Ele faz com que o receptor receba a mensagem válida ou nulo. Tá, desculpa, ó, já errei. Acho que eu já estou cansado. Acho que já está na hora de eu parar a aula, né? Já estou cometendo várias gafes aqui. Mas então, eu vou ler aqui, aí eu termino essa parte da aula. Então, recepção sem bloqueio, o que é? Faz com que o receptor receba uma mensagem válida ou nulo. Então, no caso, o código que a gente viu lá, a recepção era com bloqueio, porque tipo, se não tinha nada no buffer, aí o receptor ficava bloqueado. Ele só saía quando tinha alguma coisa no buffer. Tá? Então, a recepção sem bloqueio é assim, eu vou lá olhar para ver se tem alguma coisa. Isso eu estou falando de buffer assim, né? Se for o buffer, né? Estou olhando a caixa, né? Você pode pensar que é um buffer, vai. Estou olhando a caixa de correio. Aí, se não tem nada lá, volta nulo. Fala, ó, não tem nada. Aí o receptor pode fazer outra coisa da vida dele. Tá bom? Beleza. Fila de mensagens conectadas ao link. Implementados de 3 maneiras. Capacidade 0. Então, 0 mensagens. Emissor deve esperar pelo receptor. É um rendezvous. Né? Então, para ter a troca de mensagem, tem que ter o receptor e o emissor, eles têm que, digamos, marcar um encontro. Né? Um rendezvous é um encontro. Então, um espera pelo outro ali, aí troca a mensagem. Então, não tem fila. Né?
Capacidade limitada, tamanho finito de N mensagens. Emissor deve esperar se o link estiver cheio, que é o que a gente viu lá no primeiro exemplo. Então tinha capacidade limitada. Aí quando o emissor quer mandar uma mensagem e já está cheio a caixa de mensagem, ele tem que esperar até ter um espaço lá para ele poder colocar a mensagem. Capacidade ilimitada, aí não tem isso. Aí quando o emissor ele vai colocar alguma coisa lá, ele, né, não tem esse problema de ter tamanho fixo. Então o emissor ele nunca espera, né? Ele vai lá e já coloca. Tá, eu quero, acho que eu vou parar quando a gente chegar no socket aqui, ó. Então eu vou continuar mais um pouco. Interface channel, tá? Interface é o canal de comunicação, tá? De novo, mais um código ilustrativo, tá? Então não é um código que você vai rodar em dois processos separados que eles vão trocar mensagem. Códigos meramente ilustrativo. E eu tô falando isso para deixar bem claro, pessoal, porque tem alguns códigos aqui aqueles códigos que a gente viu aqui de criação de processo lá, aí é código de verdade, assim, ele cria processo mesmo, né? Esses aqui, ó, são códigos para criar processo mesmo. Agora, esses códigos aqui, ó, eles são ilustrativos, tá? Daqui a pouco a gente vai ver códigos de verdade de novo, quando a gente for falar de socket, de RMI e tal, a gente vai ver código de verdade mesmo. Por isso que eu tô marcando bem aqui para vocês não confundirem essas coisas. Então vamos de novo para um código meramente ilustrativo. Interface channel, tá? Canal de comunicação. Tem dois métodos, o send e o receive, tá? Aí, ó, eu vou implementar esse canal aqui de comunicação. Agora, a primeira vez a gente tinha feito com buffer limitado. Agora a gente vai fazer com buffer ilimitado, tá? Então, em vez de alocar um vetor, eu vou alocar um vector, aquele vector do Java, que aí ele não tem tamanho fixo, né? Ele tem tamanho variável. Aí, quando chamar lá o método send, eu simplesmente adiciono o elemento lá na minha fila. E quando for receber, aí aqui ela é assíncrona, né? Então se o tamanho está zerado, não tem nenhuma mensagem, eu devolvo nulo. Se tiver alguma, eu pego a que está na frente, tá? Então uma fila first in, first out, né? Porque eu coloco no final, né? Esse add element aqui, ele é colocado no final, tá bom? E aqui eu tiro do começo, tá? Então eu vou lá e tiro a mensagem que está no começo da fila, certo? Aí o produtor, ó, o que ele faz? É um produtor que fica infinitamente aqui, instancia a data e manda lá para a caixa de correio, a data, né? A mensagem aqui é um objeto data. E o consumidor ele fica consumindo datas, né? Então ele fica lá, while true, recebendo as datas e fazendo alguma coisa com essa data, caso a data venha alguma coisa não nula, né? Tá bom? Beleza. De novo, tá? Código ilustrativo isso aqui. Agora sim eu vou parar. Vou fazer uma pausa aqui. Até já.